Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês a análise do 7º e penúltimo episódio da série Percy Jackson e os Olimpianos, que tá passando toda terça-feira às 11 horas lá no Disney Plus. Hoje a gente vai dar uma passada no episódio de ontem, né? E assim, gente, só lembrando, caso alguém esteja conhecendo esse canal aqui por esse vídeo, eu vou fazer a análise do episódio com spoilers, tá? Então se você não viu o episódio 7, pausa esse vídeo, vai lá, assiste e depois você vem ver esse vídeo aqui, tá bom? Inclusive eu quero fazer um adendo, que no final desse vídeo aqui, eu vou colocar um aviso e tudo mais na tela, eu vou comentar de um spoiler ali relacionado aos livros de Percy Jackson, porque tem esse porém também. Nos vídeos de análises, eu evito dar spoiler dos livros, eu não falo sobre os livros nem nada assim, num âmbito de spoiler, né? Eu chego a fazer comparações, né? Material original, como é que é apresentado na série, quando necessário eu faço esse tipo de observação, só que eu não vou jogar um spoiler dos livros do nada, assim, sem avisar, nem nada assim. Isso porque eu não sei quem tá me assistindo, né, gente? Inclusive, é uma coisa que eu fico muito furiosa no fandom de Percy Jackson. Eu não sei se é a minha percepção disso ou qualquer coisa assim, mas eu fico muito brava com o fandom de Percy Jackson quando eles simplesmente jogam coisas do livro. Tem gente que do nada começa a falar os plots da série, assim, no meio do Twitter, como se todo mundo já soubesse porque leu o livro, sendo que não, gente. Não é todo mundo que tá vendo Percy Jackson que leu os livros de Percy Jackson. Tem gente que tá tendo contato com essa série pela primeira vez, mas isso é uma pauta pra um pouco mais pra frente nesse vídeo. Antes de eu começar a falar aqui, eu vou pedir pra você, por favor, não se esquecer de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, tá? Porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, que gosta de Percy Jackson, né? Tá acompanhando a série junto com você. Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa análise do 7º episódio. E eu queria começar essa análise, e eu queria começar dizendo que o episódio 7 teve um elemento narrativo que foi utilizado ali no episódio 4 dessa série, que seria o uso de narrativa cíclica. Caso você não tenha visto a análise do episódio 4, eu vou explicar novamente o que seria uma narrativa cíclica. Seria quando você utiliza elementos, assim, do começo da sua história, podendo ser ali do começo do episódio, né, como foi o caso do episódio 4, ou então do começo da história mesmo, né, dos 2 primeiros episódios da série. Você utiliza esses elementos no final, né, no seu desfecho, formando assim um ciclo, né? A história começa lá em cima, dá a voltinha e volta pro mesmo ponto onde começou. Isso aconteceu em diversos momentos da nossa narrativa e você vai reparar isso ao decorrer da análise, né? Agora que você sabe que teve isso no episódio 7, note que enquanto eu vou falando aqui as outras coisas, os outros tópicos desse episódio, você vai percebendo esse ciclo que vai se formando. Bom, começando ali pelo início do episódio, né, a gente já teve a participação direta ali do Crosta, que é um personagem que tem ali no livro também, e nessa parte no livro tem todo um momento em que todo mundo fica preso ali nas camas, né, até eles conseguirem vencer o Crosta. Na série isso foi feito de forma mais objetiva, e eu vou explicar o porquê que eu achei interessante, sabe, eu não achei jogado. A princípio, eu confesso que o meu primeiro pensamento foi tipo, oxe, como é que eles já sabem quem é esse personagem novo, né, quem é esse Crosta? Já sabe quem ele é, já sabe o que ele faz. Eu tinha ficado incomodada ali por uns 15 segundos, até que eu lembrei que o Hermes já tinha falado disso pra eles, né? O Hermes tanto falou pro Percy, quanto deixou numa carta ali junto com eles, né? Que tava em cima do táxi e tudo mais, então isso já tinha acontecido. Talvez as pessoas tiveram um pouco de dificuldade de associar isso, porque tiveram que esperar uma semana entre um episódio e outro. Imagino que quem for assistir maratona, sim, não vai ver problema nenhum nessa parte, não vai ter esse tipo de absorção, eu acho que vai ser um pouquinho diferente. Tudo bem você ter achado isso fraco, tudo bem você ter achado assim que não tem problema nenhum, igual eu, mas eu pessoalmente eu não senti falta nesse momento de uma informação extra, né, que é uma coisa que as pessoas estão criticando, algumas, né, não vou falar todas porque isso não é um consenso geral, mas você tem algumas pessoas que estão achando ruim em Percy Jackson essa questão da galera saber muitas informações, né, mas eu agora vou falar o meu ponto de vista sobre isso. Eu achava muito absurdo, por exemplo, no livro, quando eu lia coisas do tipo Annabeth estar há não sei quantos milhões de anos lá no acampamento, é claro, né?
forma sarcástica, eu tô comentando aqui, onde eles têm aulas de mitologia e aulas de um monte de coisa, e aí chegava na aventura, eles eram incapazes de identificar algumas coisas da mitologia grega, sabe? Sendo que tinha aula ali, né? Principalmente no primeiro livro, a Annabeth já tava acostumada com aquilo tudo, o Grover é um sátiro muito mais velho, sabe? Como é que essa galera não sabia algumas informações? Talvez a entrega dessas informações na série precise melhorar, né? Você precisa deixar isso mais claro. Só que eu não acho um absurdo o trio saber das coisas, é isso que eu quero dizer. Novamente, eu acho que na segunda temporada talvez você possa melhorar essa entrega, né? Essa execução de tudo. Mas o fato deles saberem as coisas não me impressiona, porque pra mim isso foi uma coisa que foi consertada dos livros. Tipo assim, a Sally Jackson fez um grande preparatório ali pro Percy, contava as histórias pra ele, entre várias outras coisas. Nesse episódio, especialmente, a gente vê bastante dos esforços da Sally, isso é martelado na série toda, o quanto ela se esforça pra trazer informação pro Percy, justamente como uma forma de proteger ele, e aí ele não vai saber de algumas coisas, sabe? Eu acho isso meio pancada das ideias. A Annabeth fica lá com a galera no acampamento, ela tem as aulas junto com todo mundo, ela não vai saber das coisas? O Grover é um sátiro de 24 anos, ele não vai saber das coisas? Ele não vai saber das criaturas? Lógico que vai, né? E no que vale ali sobre o Crosta, né, nesse episódio, eu acho totalmente justificável porque o Hermes avisou eles. O Hermes falou sobre tudo isso. Então, pra mim, erro seria se eles chegassem lá e fossem enganados pelo Crosta, sendo que o Hermes já tinha avisado eles. Enfim, apenas o meu ponto de vista. Uma cena que foi excluída do livro, que eu fiquei, assim, satisfeita, honestamente, que excluíram, porque ia pegar muito tempo de tela, ia ser meio redundante, na minha opinião, é que nos livros, antes ali do trio entrar no mundo inferior, eles têm que esperar num tipo de salão, né, que tem outros personagens e tudo mais. E aí eles ficam mó tempo nesse salão, tentando convencer as pessoas certas pra poder entrar no mundo inferior. Então, assim, que bom que cortaram essa parte aí. Seja direto ao assunto, todo mundo quer ver um mundo inferior, então entra logo nesse negócio. Inclusive, o momento que eles estão pra entrar no mundo inferior, tem um outro elemento narrativo que é colocado em uso aí, que é chamado de arma de Chekhov, ou seja, tudo aquilo que é mencionado ou mostrado na série deve ser utilizado. Você pode reparar que nessa cena, o Grover, ele começa a ficar tão nervoso, tão ansioso, né, com a ideia de entrar no mundo inferior, que ele começa a pegar, assim, né, se machucar, segurando nos próprios chifrinhos. Isso é uma coisa que foi mencionada ali no episódio 2 de Percy Jackson. Você lembra que teve aquela mulher que falou com o Grover e ela comentou, você tá se machucando de novo? Comentando sobre justamente esse hábito do Grover, quando ele fica nervoso, ele acaba se machucando, segurando nos próprios chifres. Então eu achei legal você lembrar desse momento novamente, como uma desculpa pra você pegar aquela bolinha, né? Aquela bolinha tão importante que ia ser ali pro restante do episódio, ia ser uma excelente distração pro Cérbero e esse tipo de coisa, então eles precisavam de uma justificativa pra pegar essa bolinha. E isso é uma referência a uma coisa moderna, né? Porque você tem muito, hoje em dia, essas bolinhas anti-estresse, que a pessoa ela vai ficando nervosa, ela vai ficando estressada, ansiosa, etc, e ela se concentra em apertar essa bolinha. Então eu achei uma desculpa legal e ao mesmo tempo que utiliza de um elemento narrativo conhecido, que é a arma de Chekhov. Você mostrou o Grover com esse tipo de angústia antes e agora você está utilizando para alguma coisa. Finalmente a gente viu o que aconteceu ali referente às pérolas, né? As pérolas que deram tanto o que falar aí nas últimas semanas. Inclusive quero pegar esse momento do vídeo só para enaltecer um outro vídeo que eu tenho aqui do canal que se chama A Internet Estragou o Audiovisual, porque essa foi a maior prova de todas. Caso você esteja fora das redes sociais, você não sabe do que eu tô falando, saiba que na última semana aí você teve uma galera completamente impaciente, porque é a única palavra que eu consigo descrever eles, né? Mas é um pessoal que simplesmente não tem paciência pra assistir série mais, né? Por conta dessa cultura de internet. Você tem que ter os resultados agora, imediato, tem que entender tudo. A pessoa não tem paciência pra ela esperar. E aí o pessoal, na última semana, tava fazendo um show pelo fato que foram dadas pro Percy 4 pérolas ao invés de 3. E isso, no final desse episódio, né, quem não lê os livros agora entende a importância, né, porque o Percy precisava sair do mundo inferior sem a mãe dele. Se houvesse 4 pérolas e cada um tivesse usado certinho, todo mundo ia conseguir sair do mundo inferior. Só que esse não foi o caso. Ou seja, o lance de você dar 4 pérolas, ele serviu apenas pra dar um suspense, apenas pra você perder uma, sabe, pra fazer uma distração, justamente pra todo mundo engajar
engajar, pra todo mundo comentar da série. Você vê que no final não mudou em nada, só serviu pra você engajar a série, o que foi ótimo, né? Em questão de métrica, isso é muito importante pra série ser renovada, esse tipo de coisa. Só que assim, gente, olha, coitada das pessoas que usam a internet, né? Que tem que usar a internet durante a semana toda e tem que ver uns comentários absurdos, assim, vindo de alguns fãs de Percy Jackson que simplesmente não tem paciência, como eu comentei, né? Eles não querem esperar pra ver o que vai acontecer. Teve toda uma pauta da galera falando assim: nossa, mas foi uma mudança muito séria, porque tira isso, tira aquilo. O brother não tinha nem visto o 7º episódio. Então eu só queria colocar esse momento de desabafo meu aqui, porque esse momento da internet foi só uma prova das coisas que eu tinha mencionado num vídeo que eu tinha publicado naquela mesma semana que essa treta tava rolando, sobre a internet estragar a absorção das pessoas ali referente ao audiovisual. Hoje em dia é muito difícil, as pessoas são impacientes mesmo. E como eu falei, no final das coisas deu tudo na mesma, né? Porque o Grover perdeu uma das pérolas e pronto, ficou 3 pérolas. Olha que simples. Foi ali 30 segundos corrigiu o problema que a galera ficou aumentando por uma semana. Mas enfim, né? Já falei o suficiente desse tópico. Eu queria comentar aqui todos os elogios possíveis, né? Referentes aí ao mundo inferior, ao Cérbero, ao campo de Asfódelos, a própria caracterização do Caronte, o vislumbre que a gente teve do Tártaro, tudo que envolve essa ambientação de mundo inferior foi perfeito, na minha opinião. Foi a melhor ambientação que Percy Jackson já fez, assim, eu achei que o mundo inferior ficou até mais atrativo que o acampamento Meio-Sangue, e olha que o acampamento Meio-Sangue ficou muito top, a ambientação dele ficou fantástica. Eu acho que a ambientação é uma coisa que Percy Jackson tá arrasando muito, design de arte, assim, toda a galera que tá cuidando da parte artística de Percy Jackson tá muito de parabéns, e isso se reflete também nos objetos, né, a gente já elogiou aqui ao decorrer das análises aquele tênis, né, que o Grover tá usando nos pés, né, que foi dado pelo Luke, etc. E agora a gente vai elogiar também o Raio Mestre de Zeus, que esse sim parece um item mitológico, hein? Olha que coisa bonita, eu achei fenomenal, achei lindíssimo, quero ter um pra botar aqui na minha mesa já. Espero que um dia a Disney comercialize isso pra gente conseguir comprar, né, pros colecionadores conseguir comprar. Uma das coisas que eu mais achei legal também, que eu gostaria de trazer pra essa análise, foi o foreshadowing, né, que é outro recurso narrativo. Pra quem não sabe, é quando você dá dicas da história dentro da própria história. E o foreshadowing desse episódio foi ali brincando com o Mágico de Oz, então foi um foreshadowing referência. Teve um momento ali no episódio que a frase "nós não estamos mais no Kansas" foi repetida 2 vezes, né? Primeiro a mãe do Percy diz isso e depois o Percy repete isso lá no mundo inferior. Well, we're not in Kansas anymore. Not in Kansas. Inclusive, achei bonitinho que a Annabeth não entendeu a referência, né? Porque, coitada, ela nunca viu um filme na vida. Inclusive, fica a dica aí, titio Rick. Você pode muito bem fazer uma ceninha do primeiro filme da Annabeth sendo Mágico de Oz, né? Só por conta disso. Eu acho que ela ia gostar, inclusive. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Mas por que você falar de Mágico de Oz foi um foreshadowing? Vamos pensar aqui comigo. Mágico de Oz, pra quem não sabe, né, é uma história de uma menina chamada Dorothy, e ela entra em contato com um novo mundo, que é Oz, e ela parte numa jornada encontrando amigos no caminho, até ela chegar ali pra falar com o Mágico de Oz, que acaba se mostrando uma pessoa que ela não esperava. O ponto é, o Mágico de Oz não é quem a Dorothy pensava. E é justamente essa a narrativa de Percy Jackson, né? Você tem um protagonista que se junta a alguns amigos, que parte numa jornada num mundo novo, né, pra ele, pra enfrentar um outro personagem, que seria Hades, nesse ponto aqui. Só que Hades não era quem o Percy pensava. Então é literalmente o plot de Mágico de Oz foi colocado aqui nesse episódio de Percy Jackson. Então eu achei esse foreshadowing, referência aí, muito legal. Assim que a Sally Jackson falou, nós não estamos mais no Kansas, eu já dei uma risada, eu fiquei igual aquele meme do Leonardo DiCaprio, sabe, apontando assim pra tela. Então eu precisava trazer isso aqui pro vídeo de hoje, porque eu achei muito legal. Com certeza a minha cena favorita desse episódio envolveu ali toda a sequência do campo de Asfódelos, inclusive eu achei a explicação sobre esse campo fenomenal, achei muito dramática, inclusive. Essa coisa de você colocar ali as almas como pessoas arrependidas de coisas que fizeram ou deixaram de fazer.
e tornar isso visual e até, assim, aterrorizante. Eu acho que aterrorizante não é nem a palavra correta aqui, mas é uma cena que traz um peso muito importante pra história, né? Você fica meio angustiado, talvez, olhando pra essas almas. E essa angústia se torna maior quando a Annabeth se vê presa ali, né? Ou seja, a Annabeth, ela tem algum arrependimento de algo que ela fez ou que ela deixou de fazer pra ela ficar presa ali naquele momento. E eu acredito que isso tem total a ver com a memória que o Hermes tentou fazer ela enxergar novamente ali, né? E ela tirou a mão. Vocês lembram dessa cena no episódio anterior? Ela não deixou que o Hermes tocasse nela pra relembrar alguma memória que ela não tava afim. Então talvez esse seja o arrependimento dela. Inclusive eu já vou deixar registrado aqui meu palpite, que eu acho que o arrependimento da Annabeth tem total a ver com o pai dela. Inclusive o pai dela foi mencionado nesse episódio enquanto ela combatia o Cérbero ali. Depois de todo o conflito do Cérbero, ela até fica assim reflexiva, né? Ela fica pensativa após a menção do pai dela, esse tipo de coisa. Então eu acho que a Annabeth se arrepende dela não ter dado uma nova chance de morar com o pai dela. Ela não vê o pai dela desde os 7 anos. E com toda essa trama do Percy não abandonando a própria mãe, né? É uma luta extremamente familiar, é uma jornada familiar. E eu acho que isso pode rebater na Annabeth também. A memória dolorosa dela pode ter a ver com o pai. E eu acho que é isso que estava tentando manter ela ali no campo de Asfódalos. E é claro que isso tudo é uma grande narrativa psicológica, que é um termo aqui que o pessoal que acompanha as análises de Percy Jackson já deve estar acostumado, mas caso você não saiba o que é narrativa psicológica, é basicamente aquela narrativa e ela é tratada de forma separada na narrativa geral e ela busca, assim, entender a motivação dos personagens, por que eles fazem o que fazem, o valor deles, a moral deles e esse tipo de coisa. É uma questão psicológica, o próprio nome já diz. Mas o que eu não esperava, né, é que talvez essa consequência, que seria você enraizar as pessoas no campo de Asfódalos, pode ter sido a principal referência para Zeus ter transformado a sua filha, Thalia, numa árvore, né? Eu acho que, assim, talvez eu não fui a única que pensou isso. Eu achei muito interessante, a partir do momento que você vê, assim, a pessoa toda enraizada e tudo mais, me lembrou muito da Thalia, e Zeus gosta de, assim, roubar a ideia dos amiguinhos, né? Eu não acharia nada surpreendente que eles revelassem isso depois da série, né? Principalmente porque esse método de Zeus transformar a própria filha em árvore foi questionado pelo Percy no episódio 3, então esse tipo de questionamento já está presente na série. E talvez agora a gente veja que uma possível referência, né, para esse comportamento seja o campo de Asfódalos, seja essa ideia de você enraizar a pessoa no chão. Enfim, né, é apenas uma análise, isso não foi dito no episódio, eu tô justamente teorizando que talvez isso possa vir a ser dito, porque eu achei bem interessante e eu vi um paralelo nisso aí. Eu achei muito interessante você tirar a Annabeth da jogada dessa forma, né, e deixar só o Grover e o Percy, primeiramente porque eu acreditava que esse duo precisava de mais tempo de tela, então foi uma coisa interessante de se fazer. E segundamente, porque talvez a Annabeth ia ver outras coisas ali, né, relacionados a algumas situações que os meninos passaram sem estar na presença dela, ali no finalzinho, que talvez fizesse a Annabeth perceber quem era o ladrão de raios. Então pra mim foi uma sacada muito boa você tirar a Annabeth da jogada pra você nem correr esse risco. E assim como no episódio 6, quando eu assisti a esse 7º episódio, eu fiquei pensando o quão legal deve ter sido pra quem não conhece nada de Percy Jackson e tá acompanhando apenas pela série, esse plot twist, digamos assim, que montaram referente ao Hades, né? Quando o Percy chega lá e o Hades simplesmente não é o ladrão, ele não é o mandante, esse tipo de coisa. Ele começa a perguntar sobre o elmo dele, começa a ser, assim, um momento de pequenas revelações que pra quem não leu o livro deve ter sido muito legal, deve ter explodido a cabeça, assim, na hora. E é justamente esse o ponto, gente, esse é o ponto que eu tava falando no começo do vídeo, que parece que tem algumas pessoas do fandom de Percy Jackson que esquecem desse detalhe. A série não é apenas pra gente leitor, é também pra pessoas que nunca viram, não conhecem nada de Percy Jackson. É pra essa galera, por isso que você tem essas mudanças, pra você causar suspense. Por exemplo, a série, ela tava alimentando, e eu arrisco dizer que ainda está alimentando, a ideia de que, por exemplo, a Annabeth é a ladra ali de raios, né? Ela fica invisível, ela tem um arrependimento e esse tipo de coisa. Então é natural que alguém que não conheça o livro pense
pense que a Annabeth pode ser a ladra, pense que uma outra pessoa pode ser o ladrão, né? Você não deve, como leitor, desdenhar dessas pessoas que estão achando isso. Muito pelo contrário, é a maior prova que a série tá fazendo um trabalho bom, porque ela tá tentando fazer os outros teorizarem sobre isso. E as pessoas que não leram teorizarem sobre Percy Jackson não é motivo de você ficar desdenhando. Eu vejo às vezes essas coisas na rede social, eu acho muito feio. Então eu queria comentar aqui no vídeo, né, que vai ter um alcance maior, que eu acho podríssimo quando o fandom de Percy Jackson tá desdenhando de quem tá fazendo teoria. Tipo, a pessoa não é obrigada a ler o livro, cara. Você mesmo teve um ponto da sua vida que você não era fã de Percy Jackson. Então, assim, respeite o coleguinha do lado que tá conhecendo a série, tá? E por último, e não menos importante, antes de eu falar de uma referência dos livros que tem spoiler, né, como eu disse que eu faria lá no começo do vídeo, voltando aqui a falar um pouquinho de narrativa psicológica, eu diria que o ponto alto dessa narrativa psicológica no episódio foi ali sobre a Sally Jackson, né, gente? Olha, eu já amava a Sally Jackson nos livros, na série agora eu venero essa mulher. Porque aquela parada de você mostrar que o Percy se sente rejeitado pela mãe, a Sally sempre quis manter o Percy em segurança, ela deu o máximo de informação possível sobre esse mundo, né? Através dos contos gregos, das histórias gregas, levava ele pro museu, fazia ele conhecer, entrar em contato com a mitologia, tentava manter ele em segurança o máximo possível, só que isso refletia no Percy achar que a mãe dele não queria ele por perto. Isso, inclusive, fecha uma narrativa cíclica lá do começo, lá do primeiro episódio, quando o Percy chega em casa após ser expulso e ele já começa a se desculpar imediatamente. Não, porque eu devia ter avisado, não, porque isso, porque aquilo. Por quê? Porque na cabeça dele, desde que ele era criança, a mãe não gosta que ele fique em casa, não gosta que ele fique ali com ela, sendo que é exatamente o oposto, né? Então isso justifica atitudes do Percy no começo da série, e também foi muito de quebrar o coração você ver a ceninha em que o diretor tá conversando com a Sally Jackson, e ele sugere ensinar o Percy, assim, dentro de casa, né, fazer homeschooling, que é como eles chamaram ali no inglês, e o Percy ficou todo animado, tipo, talvez ele nem sabia que existisse essa possibilidade, e ele achou que a mãe dele ia aceitar, só que ela não aceita, ela já fica na defensiva, todo aquele tipo de coisa, e ele fica muito chateado. Gente, essa cena quebrou meu coração na hora. Outra questão que justifica essa narrativa cíclica que a gente tá falando é a última coisa que o Percy fala pra mãe dele ali no episódio, antes dele retornar à praia. Que ele fala ali, hold fast, que é a última coisa que a Sally disse pra ele antes de ser pega pelo Minotauro. Então você tem essa sensação de ciclo constantemente no episódio. Outra coisa que deixa a história da Sally riquíssima foi o flashback que eles adicionaram com Poseidon, que foi recheado ali de alguns detalhes muito sutis, como por exemplo, quando a Sally sugere se o Poseidon quer falar com o Percy, a gente pode escutar um raio de fundo, né? Tá uma tempestade acontecendo ali, ou seja, Zeus já tá falando que Poseidon não é pra fazer aquilo, entendeu? E aí o Poseidon já baixa a bola dele, fica, não, no momento certo eu falo com ele, toda aquela coisa. Então a gente consegue ver toda a solidão que a Sally sente, né? Dela não poder comentar nada referente ao filho dela com outras pessoas, além do Poseidon, e a impotência dela também, né? De que o filho dela é um semideus, ela precisa cuidar dele, só que ela não sabe como. As escolas não aceitam ele, e agora ele acha que é um empecilho na sua vida, sabe? É um drama muito pesado que adicionaram ali pra Sally. E assim, pra quem não leu o livro, isso tudo não existe, tá, gente? Essa parte aí, referente a Sally Jackson, que aconteceu nesse episódio, não existe no livro. O máximo que eles comentam é a parte das expulsões, né, e tudo mais. Então eles aprofundaram muito isso na série, o que foi um dos maiores acertos que fizeram até agora em Percy Jackson. Mas agora eu preciso falar da referência que mandaram pra gente, que foi assim, foi tiro, porrada e bomba, todo mundo tava comentando na internet, mas pra isso eu preciso comentar aqui sobre o livro Marca de Atena, que pertence aí à segunda saga de Percy Jackson, Heróis do Olimpo. Então, caso você não tenha lido esse livro, eu vou falar um spoiler dele agora, então pula aqui pra esse tempo que eu vou chegar a comentar aqui um spoiler do livro, hein? Não vai falar que eu não avisei. Gente, o que foi a cena da Annabeth pendurada num penhasco e o Percy segurando ela? Sabe, foi um negócio assim que, olha, quando eu vi isso acontecer, eu falei, caramba, o tio Rick não tem vergonha, sabe? Olha, a cara nem treme de fazer uma referência dessa. Simplesmente o evento mais traumático na vida de um semideus, na vida de nós, semideuses leitores, né? No caso, o cara já fez uma referência dessa na primeira temporada de Percy Jackson. E eu não podia deixar essa análise passar sem fazer esse comentário. Não é à toa que eu coloquei ele aqui no final da análise, né? Pra ser uma coisa breve, mas pra vocês saberem que eu vi, eu percebi e eu senti
e também o impacto dessa referência. Olha, eu fiquei comentando sobre ela até altas horas ontem à noite. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu achei muito legal o episódio 7, tá? Eu quero fazer o meu ranking de episódios somente na semana que vem, quando o último episódio sair, aí eu consigo montar o ranking certinho. Mas esse episódio está no topo ali da minha lista, né? Tá em algum lugar no topo da minha lista, porque eu achei bem bacana mesmo. Gostei do tempo que eles utilizaram pro episódio. Gostei das coisas adicionadas, né? Que deram muito mais profundidade no episódio. Mas eu quero saber o que você acha, né? Então eu tô aguardando o seu comentário aí embaixo nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!